Quando a gente fala de libido, quando a gente fala do prazer, né, da nossa libido mais profunda, a gente está falando de um prazer visceral. O que que isso quer dizer? Que está conectado com o nosso corpo visceral e não com o nosso corpo mental. Então aqui é muito importante a gente já dividir o prazer da mente, da fantasia, do fetiche, com o prazer do corpo, do que a gente sente mesmo, do que realmente é conectado com o nosso prazer sensorial. Tudo bem? Então a gente está separando o prazer mental, aquele que vem de um fetiche, de um pensamento, de algo que me estimula mentalmente, de um prazer do corpo, o prazer realmente sensorial, que eu sinto, que me estimula de uma forma visceral. Tudo bem? É esse o prazer real, né? O prazer do corpo mesmo que eu estou falando. Quando a gente fala de prazer, é importante a gente saber que nosso sistema nervoso autônomo ele funciona de duas formas. Sistema nervoso autônomo, tudo bem? É SMA. Vocês, né, quando a gente vai entrando no mundo da saúde, a gente vê muito essa sigla, Sistema Nervoso Autônomo. Ele trabalha de duas formas. Sistema nervoso autônomo simpático, que é o que a gente chama de luta e fuga, brigar, correr, né, caçar, fugir, sobrevivência, onde eu aumento os meus níveis de cortisol, né, de estresse, para poder sobreviver. Então todo o meu corpo vai ficar muito ativado, minhas pupilas dilatam e eu tô pronto para fugir para não morrer. Tudo bem? Esse é o nosso sistema nervoso autônomo simpático. Calma, calma, eu sei que algumas pessoas estão falando, Andrés, mas eu entrei numa live de libido. Pelo amor de Deus, o que você está me falando de sistema nervoso autônomo? Já vou chegar lá. A gente vai conectar tudo, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer uma linha de raciocínio assim para vocês entenderem mesmo como que as coisas funcionam. E a gente tem o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o que em inglês, eu gosto muito em inglês como eles chamam, né? Rest and digest, que é descanso e digestão, que é o nosso sistema que a gente pode dizer mais visceral, da digestão, onde eu vou soltar os fluidos internos digestivos, e é também, né, da reprodução. Pensa comigo, ó, faz uma linha de raciocínio comigo aqui, pensando de um ponto de vista bem biológico do corpo, não faz sentido a gente se preparar, pensando em sobrevivência de espécie, tá, gente? A gente se preparar para reproduzir se tem um perigo iminente, né? Não faz sentido eu pensar em ter um ato sexual de reprodução se tem um leão ali à espreita querendo acabar com a minha vida, né? Que eu seja o jantar do leão. Então, assim, isso não faz sentido nenhum, biologicamente, isso não tem como, eles competem, né? Ou, é claro, não estou falando também de estados, existem, é isso que eu estou falando, né? Existe o lado mental, o fetiche, do perigo, do lugar público, não é isso que a gente está falando. Biologicamente, o prazer, o prazer ele é conectado com um lugar de relaxamento, de descanso, tudo bem? De estar em paz, que nenhum leão vai me caçar para eu virar o almoço desse leão. Tudo bem? Isso pode parecer algo muito longe, né, pensando em sobrevivência das espécies, mas quando a gente traz para o tempo atual, a gente só mudou o estímulo, não tem mais um leão, mas o que, que a gente tem? A gente tem uma mensagem de trabalho, a gente tem um e-mail, a gente tem os famosos boletos que chegam, né, sempre. E não adianta falar que boleto é final de mês, falar, não, os boletos do final de mês. Não, o boleto ele chega o mês inteiro, né, gente? Cada boleto chega numa data, então toda hora chega um boleto, o estresse é o mesmo. Dá vontade de correr da mesma forma que você tem vontade de correr do leão, você tem vontade de correr de um boleto, né? Eu não sei você, né? Chega um boleto, dá vontade de sair correndo, né? O, o estresse, ele tem a mesma forma de atuação do meu corpo. Quando eu entro num estado de estresse, sistema nervoso autônomo simpático, ele vai ativar o cortisol e ele compete com o parasimpático. Não dá para eu estar num estado de estresse e ao mesmo tempo relaxado, ou seja, num estado de reprodução ou de digestão.
O que eu vou fazer um parênteses muito importante aqui, essa é uma das grandes causas de indigestão nas pessoas. Muitas pessoas têm problema digestivo porque comem num estado de estresse, comem estressados, falando muito, sem prestar atenção, sem estar prestando atenção na comida, vendo celular, né? A gente sabe, muitas pessoas hoje em dia comem suas refeições olhando para um celular, isso vai gerando um estresse. E como o estresse ele compete com o parasimpático, que é o rest and digest, né, de descansar, digerir, reproduzir, a gente não vai digerir direito. A gente vê que muitas vezes, né, o estresse é o responsável por uma indigestão, por um refluxo, por uma gastrite, a gente sabe disso, né, mas é porque realmente não tem como conviver o estresse junto com a digestão. Tudo bem? Então aqui já vai uma dica muito grande, assim, né? Se você quer digerir melhor os alimentos, se acalme antes de comer. Se você tiver alguma crença, né, espiritual, religiosa, faz uma oração, de preferência a mesma oração, porque o sistema nervoso entende que aquela é a hora de comer. Né? Quando você repete as mesmas palavras, o sistema nervoso ele já entende que está na hora de comer, e aí o seu sistema ele vai se preparando para essa refeição. Se você senta para comer e surpreende o seu organismo de uma hora para outra, né? Seu organismo está todo estressado lá, pensando nos boletos, né? Alguém falou aqui de uma forma muito verdadeira, né? Mais fácil se livrar do leão do que dos boletos, né? E é verdade. Aí, de repente, você sente e surpreende o seu corpo com uma refeição. Né? Ele não vai digerir, não tem como. Chega, de repente, um arroz e feijão no seu trato gastrointestinal, de surpresa, você todo estressado, estressada, e fala, não, agora digere aí. Não vai digerir, vai dar uma indigestão, vai gerar gases, o intestino não vai funcionar direito. A mesma coisa, o mesmo raciocínio para relação sexual. Olha só. Então, a pessoa passa o dia inteiro estressada, correndo atrás dos boletos, fugindo dos boletos, correndo atrás dos boletos. Filhos, né? Quem tem filho sabe, filho é uma bênção divina, assim, é o amor supremo, mas muitas vezes a gente não está vivendo esse estado de ananda, né? De amor supremo. Muitas vezes a gente está tendo que brigar para tomar banho, correndo atrás, nananã, e vai, e tem que comer, não tem que comer, o que, que vai comer. Aí, do nada, acabou esse dia, a pessoa com o estresse latejando, cortisol transbordando pelos olhos, deita na cama, aí o parceiro, a parceira, vira e fala, amor, vamos namorar? Do nada, vamos namorar? Aí você fala, namorar? Como que a gente vai namorar se eu ainda estou pensando, se eu ainda estou pensando naquela conta que eu precisava fazer, naquilo que eu precisava resolver? Isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade, assim, como é que você vai entrar num estado de namoro, de libido visceral, se o seu sistema nervoso autônomo simpático está totalmente ativado? Por isso que o estresse, né, ele é altamente relacionado com impotência, com falta de ereção, com falta de lubrificação para as mulheres. Porque onde eu tenho estresse, eu não vou ter uma lubrificação adequada, eu não vou ter um relaxamento. O homem, por exemplo, para ele ter uma ereção adequada, ele precisa estar relaxado. Eu sempre falo isso, né? Esse é um lugar muito interessante, assim, porque o homem, né, para ele ter uma ereção peniana adequada, né? O homem, para ele estar firme, ele precisa estar relaxado. Eu vejo que esse é um dos grandes aprendizados do masculino, né? Essa firmeza, sem ser uma firmeza estressada, agressiva, né? Porque essa agressividade, esse estresse, ele não leva para uma masculinidade potente. Pelo contrário, né? Isso vai gerando uma impotência.